o Cantor tinha feito. E o Gödel, diante dessa situação toda, resolve ajudar o trabalho de Hilbert, que consistia basicamente em mostrar que, para a matemática ter esse poder todo, de ir a todos os lugares e opinar sobre a verdade de todas as coisas, era preciso que ela fosse consistente e completa. Consistente no sentido de que ela não geraria afirmações contraditórias, e completa no sentido de que não haveria lugar em que ela não pudesse estar, em que ela conteria todas as questões que ela mesma gerasse. E o que o Gödel demonstra, para surpresa dele, de toda a comunidade, e para a infelicidade permanente posterior de Hilbert, era que isso não era verdade, que a matemática, para ser consistente, era preciso ser incompleta. O que ele mostra é que a consistência da matemática, que é o valor em si que ela tem, né? A matemática é, por excelência, um corpo consistente, ou seja, em que você pode confiar. Para que você possa confiar nela, é preciso que ela gere perguntas que ela não sabe responder. Ou seja, é preciso que ela viaje para fora de si. Isso é muito interessante, porque viajar para fora de si é a atividade da arte e da religião. Então, o que Gödel, em última instância, demonstra é que a matemática, para ser uma coisa confiável e, portanto, poder dominar todas as outras atividades, ela tem que ser como são arte e religião. Então, isso, acho que com isso nós fechamos essa tríade do humano: ciência, arte e religião, como atividades que devem andar juntos. Hoje em dia já temos lugares onde isso acontece e acredito que cada vez mais possamos tê-los. Não sei, porque o mundo dá muita volta. Essa hora que estamos vivendo de pandemia, com guerra e não sei o quê, pode trazer um retrocesso ao mundo ainda pior do que já trouxemos desde 2018 aqui no Brasil, que é o fim da picada, né? Por favor, nós temos que reagir a isso. E então, eu vou finalizar aqui lendo um poema, porque senão ele poderia dizer que eu não vim à escola, né? E eu vou ler um poema muito antigo, que tem a ver com essas coisas que a gente disse, embora eu não soubesse na época que ele tinha. Às vezes a gente pensa que coisas são diferentes na atividade humana e elas são a mesma coisa, só que a gente só consegue vê-las diferentemente, né? E esse eu acho que é o caso de matemática, ciência e religião. É claro que, na prática, na construção do dia a dia, uma coisa é uma coisa. Eu não posso lidar com um evento religioso como eu lido com um evento matemático. E o mesmo com um evento artístico. Eu não posso procurar concretude, referências bionívicas aos fatos em religião e arte, e posso fazer isso na matemática. Mas, no fundo, elas não só se completam, elas são a mesma busca. Então, eu vou ler esse poema muito antigo, chamado Duas Luas, em homenagem que eu vou ler. Ele não foi feito assim, mas eu vou ler em homenagem à minha filha, que mora em São Paulo e que estava aqui ontem e foi embora. Então, eu fiquei entre duas luas. Vamos lá. Há uma lua no Rio, outra em São Paulo, duas iguais, mesma substância. Uma no mar, outra entre rios, refletida na lama das marginais. Uma se espreita nos arcos, se alonga, devora o passeio, se atira nas águas. Duas iguais criaturas escalam o horizonte. E eu voo entre luas. É isso. A gente pensa que tem muito, tem verdade pouco, e a gente pensa que tem pouco e tem verdade muito. E, para finalizar de verdade, eu vou ler o finalzinho da minha preparação. Claro que eu não fiz nada do que tinha preparado, mas eu vou ler o finalzinho da minha preparação. Os transfinitos invadindo e derrubando o conjunto de todas as coisas. Existiremos? Deus ou o paradoxo?
Deus e o paradoxo. Deus é o paradoxo. Porque a vida não basta, por isso a arte, por isso religiões e ciências. E quando penso, se penso, desisto. Porque sim, a vida basta, enquanto invento um futuro que não é meu. Então, um beijo a todos. Está aberto para perguntas. Se é para falar mais, me avisa que eu falo, mas eu acho que está bom de tamanho. Você vai falar mais, certamente, mestre. Eu estou numa posição bastante ingrata. Abraço, Henrique. Porque o senhor sabe que nas suas aulas, nas nossas conversas, eu sempre prestei muita atenção e sempre tive... não gostava muito de interagir, mas eu acho até para quebrar um pouco o gelo, eu sou na posição de ter que fazer algumas intervenções. Exemplo, no caso, você fez a primeira pergunta, o que é matemática, que disse que na sua juventude você ficava pensando sobre isso. A pergunta que não quer calar é, para você hoje, depois de tanto tempo, que é matemática, e dentro dessa pergunta também, você acha que teria uma diferença entre o professor, o poeta, o engenheiro, o matemático? Existiria algo em comum entre essas perspectivas? Tem só uma primeira provocação. Tem várias coisas, Ricardo, como sempre. Suas falas são riquíssimas, você sabe disso. Não preciso ficar jogando confete. Outra questão que eu gostaria que você talvez pudesse abordar, juntasse, fica o seu encargo, que eu acho que é mais importante ouvir aos colegas e às colegas. Você mencionou várias vezes a questão de angústia, ansiedade, como essa busca intelectual gera essa coisa, tem um sentido pejorativo, mas também, de certo modo, fez uma diferença muito, para mim, curiosa no início, que foi da criança e do adulto. A troca do porquê pelo como. E, de certa maneira, lembrou das experiências que nós temos em sala de aula, de observar aquele brilho. Uma vez você disse que nós conversávamos em aula e você disse, eu olhava para você, eu falava, via o brilho que alguma coisa estava acontecendo em você. De certa maneira, essa troca, que, enfim, as analogias são infindas, né, sobre a Nietzsche, enfim, Hegel, fase adulta, esse crescimento, o próprio Freud, enfim, é quase também como uma perda, né? Essa ausência de brilho, quase um processo cultural, educacional, em que você quer retirar a criança por um adulto, e para uma das coisas que falávamos no início, talvez adultos disformes. Então, são apenas essas duas provocações, quer dizer, e que papel a matemática tem nisso? O que é a matemática para você hoje, depois de todas essas andanças, todas essas práticas? Eu acho que você falou isso muito bem também, como nós começamos com a praticidade, depois começamos a ter o ócio e também a pensar sobre aquilo que fazemos, e, de certa maneira, como esse processo faz um epistemicídio, nos mata, tira esse brilho, como que o que acontece, que nós nos tornamos adultos, deixamos o rabo para trás em cima da árvore, mas também deixamos de olhar em volta. Só essa vamos lá. O que é a matemática? A matemática é uma das maneiras que você tem de buscar o infinito. Ela não vai ser além disso. Agora, a matemática é uma das maneiras de construir e buscar infinitos, que é organizada de uma maneira muito especial. Ela tem um formalismo muito preciso, ela tem um rigor absoluto e ela é logicamente consistente. Então, é uma maneira de você buscar o infinito, podendo prever os próximos passos. O que a matemática te dá, que, digamos assim, arte e religião não te dão, é que os próximos passos na matemática, quando você os prevê, você está fazendo matemática. Na arte e na religião, quando você prevê os passos seguintes, você está trapaceando. Né? Porque arte e religião são feitas para não prever os passos seguintes, enquanto a matemática é feita para prever os passos seguintes. Mas você percebe também na matemática que a previsão do passo seguinte é tão
curta, o que você prevê tão imediatamente depois de onde você está, que você não consegue, mesmo prevendo o passo seguinte, prever o futuro. Então, a matemática não é muito além disso. Ela como operacional, como coisa operacional, ela é subdividida em diversas áreas. Essas áreas são estudadas em alguns lugares, em alguns momentos, são bem compreendidas e bem estudadas, mas há um momento da passagem da criança para a criança menos criança um pouco, que é onde é introduzida as variáveis, né, que as crianças se perdem. O mais comum que eu vejo é que a criança adora matemática enquanto ela está lidando com números e com objetos matemáticos e quebra-cabeças matemáticos e coisas que o valem, e que quando o X aparece na questão, ela fica atormentada. E ela fica atormentada porque o X atormenta o professor, né? As complicações que se dão no ensino da matemática, todas partem do professor. Quando a criança acha que ela é burra e que ela não dá conta de estudar matemática, é porque o professor disse que a tela do computador é um retângulo. E o aluno olhou e só viu a tela do computador, não viu o retângulo. Então, o aluno acha que ele é burro, porque se ele fosse inteligente, ele via o retângulo, como a professora falou, que estava lá. Essa afirmação da matemática em todo lugar é uma coisa que prejudica muito o ensino da matemática. Mas aí eu não quero dizer com isso que eu tenho uma sugestão, que a professora vá para lá e diga que a matemática não está em lugar nenhum, que é um delírio, que está dentro da cabeça. Eu não sei se isso também vai funcionar, porque provavelmente isso também é minha visão e não tem por que funcionar no ensino. Ensinar é muito difícil. Só tem uma coisa mais difícil do que ensinar. Eu sou professora há 40 anos, então... 40 não, 50. Meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Eu sou professora há muito tempo. E só tem uma coisa que é muito mais difícil do que ensinar, é aprender. Aprender é quase impossível, né? Porque aprender depende de um conglomerado de coisas que te acende de alguma maneira, para o tal do brilho, né? Aprende-se quando se brilha. Agora, a questão de que o brilho que você perde à medida que você vai conhecendo o mundo, à medida que você vai percebendo que a vida é um construir de ilusões, inclusive infinito. O que é infinito? É uma ilusão. Se você pegar o cosmos e botar o cosmos num saco e olhar todas as coisas do mundo dentro de um saco, que não é nada difícil, qualquer um pode fazer isso mentalmente, você vai ver que é tudo finito, que não tem infinito na natureza. Não tem mesmo. Nem infinitamente pequeno, nem infinitamente grande. Não existe. É uma ilusão. Então, a humanidade é construída pela construção de ilusões. E à medida que você vai envelhecendo, e não é para ficando velho, como eu já estou, não, crescendo, né? Crescendo intelectualmente, crescendo fisicamente, você vai quebrando ilusões, né? Você percebe que o Papai Noel não existe, com ele o seu pai já fica um cara meio mais normal do que antes, porque ele antes era o sujeito que te garantia a existência do Papai Noel, agora nem Papai Noel existe, talvez seu próprio pai seja um pai meio fajuto, né? E você vai quebrando as suas ilusões, você quebra dentro da família e quebra fora da família. Você se dedica à militância política e depois você olha para dentro e vê que Stalin matou mais do que Hitler, e você vai se desiludindo. O crescer, tanto intelectualmente como física e mentalmente, é quebrar ilusões, é se desiludir. E a ilusão é essencial para o brilho. Enquanto você brilha, porque alguma ilusão ainda resiste. O segredo da velhice, eu agora falo do ponto de vista do velho, né? O segredo da velhice é manter um arsenal de ilusões ainda dentro de você que te faça brilhar. Porque senão você acorda e reclama da dor no joelho, reclama do olho que não está lendo bem, reclama da dor de ouvido, aí vai andar com o cachorro, desiste, o cachorro quer te morder, a vida é uma merda, você só quer comer. Mais nada. Você só quer comer, beber e não fazer nada, e ficar inútil, e aí você fica esperando a morte chegar mesmo, e ela vem. Você podia esperar ela não vir, mas ela vem. Porque para que ela não venha, é preciso que você construa uma infinita.
um infinito, construa uma ilusão infinita. Não sei se eu respondi as suas 3 perguntas, mas as 2 que eu me lembro, sim. Respondeu, certamente. Eu lembrei do Raulzito agora no final, Raul Seixas, né? Claro, exatamente, eu também lembrei do Raulzito. Pois é, vamos colocá-lo aí ao final. Mas, assim, passaria... Né? Pois é. Ou está. Mas vou passar aos colegas, mas só um relato pessoal do que ocorreu hoje, numa aula no 9º ano, no CAP UERJ. Apresentávamos fazer uma série de exercícios, acho que tem a ver com o que o Ricardo falava, sobre esse brilho. É óbvio que cada aula, cada conversa que você tem, às vezes você está conversando com a sua tia, com o seu tio, com a sua mãe, e você vê um determinado brilho, um brilho político, como o Ricardo falou, mas hoje aconteceu isso uma coisa muito bonitinha. Duas alunas não estavam bem, cansadas, falando, meu Deus, professor chato, matemática, essa hora da manhã, já começaram a dormir. Na hora dos exercícios, eu não estou conseguindo entender, eu fiquei do lado das duas, disse, olha, mas você não está vendo que você pode, se você movimentar essa figura, aquele olhar, aquele brilho, aquela coisa tipo, é isso? De fato. E, de certa maneira, eu acho que a provocação do Ricardo e a da minha fala, justamente como a matemática, o ensino, pode resgatar quase esse modo infantil de ser que nós temos, que, de certa maneira, o tempo tenta nos retirar, tenta dizer que temos que ser pessoas sérias, temos que ser pessoas dessa outra maneira. Isso é um paralelo totalmente absurdo. Na mesma turma, tinha que fazer algumas questões. Então, estamos todos atrasados, 2 anos de pandemia, uma série de coisas, mas eu coloquei uma letra grega lá do determinado ângulo que eu queria, que era o θ. Aí a pessoa disse, mas θ, o que é isso? Eu falei, uma letra grega, que é de Theos, que é de luz, que é de Deus. Então, de certa maneira, também corroborando com a fala do Ricardo, esse brilho, né, como, de certa maneira, também é um encontro com o divino. Esse olhar, essa luz, e como, infelizmente, os nossos métodos, meios educacionais, ao invés de nos auxiliar, ao invés de tentar jogar uns espelhos, pelo menos, que a luz não está em nós, parece que nós vamos quebrando espelhos, quebrando as fontes de luz e tornando pessoas mais sérias do que deveriam ser. Abra vocês, colegas, quem quiser fazer uma pergunta, observação, questionar o professor Ricardo, sua belíssima frase, falar qualquer coisa que vocês queiram, então fiquem à vontade. Olá, boa noite. Vocês me escutam? Escutamos, claro. Professor Ricardo, muito obrigado por sua exposição. Agradeço ao Jean pelo convite. E eu gostaria de perguntar como nós podemos, se é que é possível, enquanto professores da área da matemática ou não, mas como podemos renovar o interesse da sociedade pela matemática quando, por exemplo, nesses 2 anos de enfrentamento à pandemia no Brasil, se evidenciou a importância da matemática. Sem os estudos estatísticos para acompanharmos o nível de infecção na sociedade, não podíamos ter uma ideia quando o isolamento era necessário, quando não era necessário, entre outras medidas sanitárias assumidas pelos cientistas, pelas autoridades políticas. Mas, apesar disso, me parece que na sociedade brasileira há um desvalor crescente em relação aos saberes matemáticos, né? E eu digo daqueles segmentos que não estão mais... Travou. Você emudeceu-se, quer dizer, provavelmente o seu microfone ou alguma coisa. Eu vou, então, responder parcialmente a sua pergunta. Quer dizer, eu não vou responder parcialmente, ela que foi parcial. Ela acabou antes de acabar. Eu acho que a atitude para... Olá? Ou você voltou? Voltou. Voltei, perdão, meu notebook aqui morreu, a bateria terminou, mas entrei rapidinho pelo celular. Em resumo, eu gostaria de saber como nós podemos, enquanto professores ou enquanto cidadãos, promover a valorização dos conhecimentos matemáticos, que, do meu ponto de vista, inclusive, impulsiona o nosso compromisso contra esse tempo de pós-verdade, esse tempo em que a ciência vem sendo questionada da forma mais fútil, por pessoas assim que não têm nenhum tipo de compromisso com tudo que a ciência vem legando em termos de desenvolvimento cultural, científico à humanidade. Como é possível, né, promover uma contrarresposta relevante a esse conjunto
de ignorâncias e de fake news e de sujeitos que se beneficiam, né, da ignorância da população. Desculpa me estender, perdoe-me pelo corte. Obrigado aí pela atenção. Obrigado a você. Bem, a minha avaliação, no que tange ao despertar pela matemática, na questão do ensino e da aprendizagem, eu acho que é desmistificar mesmo. A ideia de que a matemática é muito difícil, é só para pessoas muito inteligentes, não é verdade. A matemática é como suas irmãs, arte e religião para todos, né? Quando você quer que uma pessoa se inicie na arte, você põe ela para desenhar. E quando você quiser que uma pessoa se inicie na matemática, você não começa dizendo, olha, é muito difícil, você tem que ser um cara muito especial. Não, você põe ela para fazer matemática. Põe ela para fazer a matemática que ela gosta, explica a ela e tenta mostrar a ela a matemática que está nas atividades que ela faz, o que se pode extrair de lógico e matemático, e não deixe ela perceber que você, quando o professor não sabe, ele diga que não sei. Né? Não sei é o melhor remédio para quando você está ensinando e não sabe uma coisa. Não tem outro remédio melhor. E em matemática acontece muito de você não saber, porque matemática tem muitas coisas e mesmo as coisas elementares podem declanchar perguntas que são sofisticadas e que você não se preocupou e, às vezes, até se preocupasse, não poderia, em pouco tempo, perceber. Então, não sei, vamos investigar juntos a humildade do professor, que nunca acontece. No Instituto de Matemática, onde eu trabalhei muitos anos e conheci o Jean, eu percebia que a grande parte, eu acho que a grande parte dos professores nunca tinham estudado didática, nunca tinham lido sobre didática, nunca tinham se preocupado sobre ensino-aprendizagem. Eles sabiam matemática, ou pelo menos sabiam um pouco da matemática que lhes era cabido saber, iam para o quadro negro, de costa para a turma, e escreviam aquelas equações, e ninguém conseguia prestar atenção. Os que prestavam atenção não entendiam, e aqueles que prestavam atenção e entendiam iam para a pós-graduação. Eram as pessoas que estavam ali com um talento, porque para a arte, para as religiões, tudo tem um talento também. Né? Se você pega um artista e você vai desenhando coisas, de repente ele desenha muito melhor que os outros, porque ele tem um talento. E isso também existe nas matemáticas, um talento inato em que a pessoa, de repente, entende, mesmo com aquele professor de costa para o quadro, escrevendo aquelas coisas que ninguém consegue compreender. Então, essa pessoa não precisa de você, não precisa do professor. Né? E quem precisa do professor é o resto. E o resto, quanto mais distante ele for do entendimento, mais ele vai precisar do professor. O professor ele tem que agir, né, contrário ao seu prazer. O prazer do professor ele dá com o ótimo aluno, que o ótimo aluno não dá nenhum trabalho. Então você diz, isso aí o aluno já completa, você não precisa nem falar a frase toda. Isso é uma delícia, mas o papel do professor é lidar com o péssimo aluno, com aquele que não entendeu nada, aquele que quer desistir, aquele que te acha um babaca, um chato. É com esse que você tem que lidar. E a maneira de lidar é mostrando que, de certa maneira, ele tem razão, que essa revolta dele contra a matemática é justificável, que ele lá atrás, quando se achou burro, ele não era burro. A professora, ou professor, eu digo professora porque na minha experiência de infância era professora, mas o professor que estava lá na frente não teve o cuidado, ou talvez não tenha tido a perspicácia de perceber as coisas como elas eram de fato e acabaram classificando, porque às vezes para o professor é mais fácil você isolar a turma, os burros e os inteligentes, e você trabalha com os inteligentes e deixa os burros se virarem, eles mudam de escola, arranjam uma escola mais fácil e acabam virando políticos, não sei lá, ou qualquer outra coisa, né? Nada contra a política, eu acho que a política é o que coordena essas três motivações humanas, né? Então, eu não sei se a sua pergunta era só sobre essa questão da valorização da matemática. Uma outra coisa que você mencionou aí
da influência do pós-modernismo no mundo de fake news que vivemos. É um fato. A história, vou resumir rapidamente, a história é simples, e é assim. A ciência, feita por esses cientistas escolhidos, por essas pessoas muito inteligentes dentro da sala de aula, e não por todo mundo, a ciência foi se tornando uma coisa muito hermética. Uma das razões que os professores de matemática, do estudo de matemática, não estudavam didática e não davam a mínima para ensino-aprendizado, é porque eles queriam ser os únicos que conheciam aquilo. Eles não queriam dividir o conhecimento com os outros. Eles queriam se isolar dos outros como os escolhidos. O matemático, por ser uma estrutura muito abstrata, acaba se achando uma espécie de xamã intermediário entre os humanos e os deuses. Então, eles estão ali num patamar diferenciado. Eles se acham isso. Né? E com isso, eles suscitam e causam uma certa revolta na sociedade. E a ciência, seguindo os passos matemáticos, estava se tornando quase que intolerável no decorrer do século XX, advogando para si a única possibilidade de explicação de todas as coisas. Ela, mais do que onisciente, ela se julgava omnicompetente, que ela era a única competente para entrar e explicar todos os acontecimentos. Com isso, houve uma revolta filosófica que gerou o pensamento pós-moderno dentro da filosofia, de mostrar como isso era até risível, como isso não era verdadeiro, né? Como que a explicação de todas as coisas não pertencia a ninguém, muito menos aos matemáticos, e como que era preciso relativizar essa omnicompetência matemática e remover essa omnicompetência da matemática. Nesse movimento surge todas as espécies de relativismos que levam à suposta morte da verdade. A verdade deixa de existir, que de fato não é uma coisa ruim se você olhar bem abstrato e globalmente, mas localmente verdades existem. No cotidiano, na sua vida, no local, as verdades existem e elas são fáceis de serem detectadas na maioria das vezes. Mas com essa visão muito globalista, muito generalista, acabou que houve uma dissolução mesmo entre o que é verdadeiro e o que não é. Houve uma confusão, uma impossibilidade de se saber. E, em muitos casos, essa impossibilidade existe. Disso trata a própria matemática com os seus indecidíveis. O indecidível é aquilo que não se pode decidir se é verdadeiro ou falso. Mas, se a Terra é redonda, é fácil decidir. Né? Você tem ferramentas práticas que decidem se a Terra é redonda. Não há relativismo cabível aí. Há relativismo cabível sobre a influência do observador no observado em coisas microscópicas do tamanho dos quanta e tudo. Isso há, mas em coisas práticas do cotidiano, não. E essa confusão permeou e acabou gerando uma porção de deformações que hoje a gente convive com elas. E é preciso digeri-las para cuidá-las. Um movimento que apareceu no início do século XX, na Inglaterra, chamado de Flatland Society, a Sociedade da Terra Plana. Esse movimento apareceu numa tentativa de debater um livro do Abbott, chamado The Flatland, que era um livro que ele fez para mostrar que era possível compreender, para uma pessoa educada, normal, o conceito de 4 dimensões que estava em voga por causa do Einstein, o espaço-tempo e aquela coisa toda. Então, a conversa dos bares do final do início do século XX era sobre teoria da relatividade, né? Que era uma coisa acima do conhecimento que se estudava e que falava no espaço-tempo, quadridimensional. Como é isso, quadridimensional, se tudo é 3 dimensões? Então, o Flatland foi um livro feito pelo Abbott, que era um romancista em inglês, e que ele falava de um mundo plano, e nesse mundo plano havia uma visita de uma esfera tridimensional.
e essa visita da esfera no mundo plano dava dicas, dava truques, possibilidades de você entender como se passa de uma dimensão para uma dimensão maior, de 2 para 3. E aí você, por analogia, passaria de 3 para 4. Essa era a ideia do Abbott. Aí fizeram essa sociedade da Terra plana, que era uma sociedade que brincava com essa história, né? E hoje isso se generalizou, e generalizou no mundo. Não é só estupidez dos nossos governantes brasileiros, não. Isso generalizou no mundo, essa história de que a Terra é plana porque eu me sinto no plano. Essa impossibilidade, porque você se afastando para ver o global, você pode cair num delírio sonhadoramente, você se fixar no local. Localmente, a Terra é plana mesmo, ela é o plano tangente da esfera, é onde você mora, né? Nós moramos no plano tangente. Mas a impossibilidade de você sair mentalmente do local para o global é uma estupidez sem tamanho, gerada como uma reação a muitos conceitos, digamos assim, pós-modernos que vieram questionar a ciência. Esses conceitos questionaram a ciência, enfraqueceram a ciência, e a ciência hoje se vê em momentos difíceis mesmo, de convencimento. Ela não está menos potente, ela está menos crente, ela está menos acreditável, ela está mais... As pessoas não acreditam na ciência, como se a ciência fosse uma questão de acreditar. Ela é exatamente aquilo que você não precisa acreditar, mas ela passou a ser, ela se igualou mesmo. Bom, isso tudo, a longo prazo, tem uma boa solução, eu tenho certeza. A curto prazo, eu temo que não, que nós estejamos a curto prazo em péssimos lençóis, né? E eu, pelo menos, não pretendo estar vivo para ver a solução desses problemas. Acredito que nem vocês, mas tudo bem. A longo prazo, isso vai haver um entendimento, as coisas se relocam nos seus devidos lugares. Creio que temos outras perguntas pelos microfones que estavam sendo abertos, mas dialogando também aqui com o chat, acho, Irla, que o professor te respondeu em determinados momentos sobre como lidar com essas abstrações e formalizações, tanto do ponto de vista da sala de aulas, que deu vários exemplos, e agora também relacionando com a fala do Denilson sobre, exatamente, sim, sobre essa possibilidade e o que ocorreu. É uma brincadeira, talvez, interna. Eu lembro que no determinado escrito meu, uma conversa no HCTE, nós discutimos sobre a necessidade de ser contingente, a contingência necessária. Quer dizer, justamente essa ideia que o Ricardo aqui defendeu, sobre saber o contexto em como essas verdades, os modos argumentativos e como a ciência ela tem o seu rigor e tem o seu lugar e deve ser respeitado, deve ser feito e entendido, e que não significa ser idolatrado sem saber os abusos tanto das ciências quanto do poder político, enfim, das religiões e também dos artistas, em grande modo. Não me recordo quem estava abrindo o microfone. Deixo aberto para vocês. Acredito que era André e Juste, mas sem pressão. Eu tenho uma pergunta para o Juste. Juste está ali, o quadradinho dele, e ele está com uma foto minha no quadradinho dele. Que história é essa? Que história é essa, Juste? Marcos Juste, meu dileto queridíssimo. Por que você tem uma foto minha ali? Que foto sua? Claro, ali estava uma foto minha. Mas era o duplo do duplo. O duplo do duplo, é ele mesmo. É o quádruplo. Não, eu tenho uma questão. Mas antes eu estava falando quando você falou do Teta, você esqueceu de uma palavra importante, que era o Talma também. Sim, do Talmax, o maravilhamento. Você assinou também uma coisa dessa. Da início a tudo, né? Da início a tudo é o Talma. Exatamente. Mas, Ricardo, meu amigo, me diga uma coisa. O tempo está em nós ou nós estamos no tempo? Não sei. Estou pensando. Para responder honestamente, eu tenho que pensar. Eu não acho que o tempo esteja em nós. E eu acho que eu não acho também que nós estejamos no tempo. Acho que o tempo passa como uma das possibilidades, uma das invenções nossas para nos divertir, né? Eu, quando era criança,
jovem, adolescente, e chovia, e a gente não tinha o que fazer nas férias, a gente jogava Banco Imobiliário. Era um jogo, né? Depois o War também. São jogos de tabuleiros que a gente jogava. Eu nunca fui fã, não, mas se jogava. E aí eu me perguntava para que serviam os jogos, esses jogos. Aí uns diziam, não, serve para melhorar o raciocínio. Vamos pensar no jogo do xadrez. Para que serve o jogo do xadrez? Para você jogar xadrez bem. Não serve para nada, não melhora raciocínio, não faz nada. Você se torna um jogador de xadrez. O tempo serve para balançar os relógios. E o relógio serve para tornar a vida engraçada. Né? Eu tenho muitos relógios em volta de mim, eu não vivo sem eles. Você é o homem dos relógios, né? Eu não sou o homem dos relógios, né? Mal sei se sou o homem, mas eu tenho sempre relógios perto de mim. Agora mesmo um sumiu, e os relógios somem. É fascínio pelo tempo ou é medo pelo tempo? Os relógios é um fascínio pela máquina, pela engrenagem. Né? É interessante essa visão, quando eu digo que o tempo é filho do relógio, é que a máquina hipnotiza e o transe hipnótico que você tem pela hipnotização das engrenagens girando é o tempo. Né? O tempo é um delírio criado pelo relógio. Então, eu acredito que você não está no tempo, o tempo está em você, de certa maneira, porque o tempo é um delírio humano. Né? Claro que você pode vir de algum ponto de vista falante e dizer que não, o tempo está aí, começou 1 bilionésimo de segundo depois do Big Bang, sei lá, alguma coisa, pode ter uma teoria aí, ou então está perpetuamente aí, tempo, espaço, matéria, e eu pergunto se não seria Pai, Filho e Espírito Santo, né, que são coisas que estão eternas aí. Mas, na minha concepção, o tempo é um delírio provocado pelo hipnotismo das máquinas dos relógios. Eu gosto muito da frase do Montaigne, que dizia, eu não pinto o ser, eu pinto a passagem. E o tempo, para mim, é isso, passagem. Quer dizer, não é o tempo que passa, o que passa somos nós. Sem dúvida, o tempo não passa, passamos nós. Passamos nós. Como dizia o famoso Alvaide da Portela, o mundo passa por mim todos os dias e eu passo no mundo só uma vez. É verdade isso. Mas você vê que não tem tempo. Essa frase portelense, que é de grande valia, ela deixa o tempo de lado. De lado. Né? Eu passo, nós passamos. Mas Sim. O tempo não tem nada a ver com isso. Eu não preciso do tempo para envelhecer, para passar, né? E para as coisas... O tempo mesmo abstrato, eu acho que ele é uma construção divertida, como talvez o espaço seja e a matéria também. Talvez, no fundo, seja uma única coisa só, que seja uma espécie de grito primal da natureza. É isso. Olha, eu sei que você gosta de... Está tudo bem, Marcos? Você está bem? Estou bem, estou tranquilo. Você está com o Cosmos aí atrás, está em expansão, porque quando você começou a palestra ele estava menor. Era menor, agora está expandindo. Cosmos espacial. Mas é o Palmieri que me fez fazer isso aqui. Claro, não duvido. São poderes do Palmieri. Inspirados por vocês, eu não estou a ter um samba da Mangueira ou da Portela. Mas eu lembro, até pela questão da máquina do Ricardo, né? Da questão da máquina do mundo, enfim, poesia drummoniana que ele gosta, tá lá no Camões também. Mas tem a questão do canto, se não me engano, 33º da Divina Comédia de Dante, quando ele vai ver as esferas e, de certa maneira, essa máquina cósmica. Então, assim, há essa pretensão também, né, dessa passagem. Já lá Aristóteles se citou a metafísica, tem a questão da física, né, de medir o tempo pela passagem, uma passagem regular. Então, dessa maneira, tem essa provocação. E também comentando aqui o chat, né, e também citando uma pessoa mais chata, não tão sambista assim, e até contrário ao samba, que é o Heidegger, né, na questão do ser e tempo, mas antes, o conceito de tempo, é engraçado como ele inverte a pergunta, né? Ele vai dizer, olha, não, na verdade... E aí é uma contraposição, dizer, não, nós estamos no tempo, nos reconhecemos pelo tempo, através do tempo, mas para ser necessária a criação da lógica, eu preciso estar no tempo. Mas aí já também é uma outra concepção do que seja o tempo, né? O visto muito mais como um horizonte histórico do que um processo que eu posso medir. E aí, entrando em diálogo justamente com o chat, se eu posso medir, posso ter uma dimensão, seja ela una, bidimensional e assim por diante.
mas eu acho que, enfim, provocado aí por vocês. Tem até um textinho que vai falar que ser é tempo. Se ser é tempo, tem um outro significado, outro sentido. Sim. Mas sim, essa troca do E pelo é necessária, ela acaba acontecendo. Sim. Né? O movimento é do ou para o E e do E para o E. É sempre assim. Eu tenho observado isso. Quando você diz uma coisa ou outra, daqui a pouco você vai dizer uma coisa e outra, e depois você vai dizer uma coisa e outra. É outra. Você acaba entendendo. Entender talvez seja unir as coisas que pareciam diferentes numa única coisa. Porque o entender, eu fico com aquele negócio do brilho. Quem dá aula tem essa coisa, porque você vê isso, parece se estiver tudo escuro, parece que ilumina umas velhinhas na sala, de vez em quando. Bom, já que o Jean está heideggeriano, eu prefiro até, em vez de entender, a palavra compreender, ou compreensão. Isso. Agora, já que vocês... Eu começo a jogar culpa nos outros. Já que vocês estão aí tratando de conectivos e tal, é uma coisa que sempre me irrita, né? Por exemplo, história da matemática, filosofia da história. Quer dizer, de certa maneira, tem um genitivo, né? Tem uma ideia de posse aqui. Eu sou a favor do E. Filosofia e história, filosofia e matemática, uma tentativa... E eu sou a favor do E. Filosofia é matemática. Filosofia é matemática. Eu sou a favor do E em todas as coisas. Todos os saberes unidos por Es. O E universal, unindo todas as coisas. A preocupação de um filósofo, de um matemático, de um músico, não é muito diferente. No fundo, é criar um entendimento. Né? Quando o Bach compunha aquelas coisas, eu gosto do Bach porque o Bach ele tinha uma perfeição invejável. Né? Por sinal, fez anos, semana passada, dia 21, ele compunha uma cantata por semana. Durante um período de 7 anos, ele compôs uma cantata por semana. Significa, ele compunha a cantata na segunda, aí compunha parte do coral e a parte das vozes na terça, aí ele escrevia aquilo tudo na quarta, na quinta ensaiava, na sexta fazia um ensaio geral e tocava no sábado. No domingo ele descansava. Pô. Você falando do Bach, acho que era o Pablo Casals que tinha uma definição que ele falava o Mozart era um gênio, o Beethoven era não sei o quê, aí ele falava o Bach é a própria música. O Bach é a própria música. Né? A música ocidental é, sem dúvida, o Bach é a própria música. E aí vem novamente o O Bach é a música. E uma provocação sobre... Nós estamos conversando aqui, estamos deixando de fora as pessoas que mais nos interessam. Vou fazer exatamente isso. Sobre essa questão do também, e resgatando essa questão quase teologia negativa, filosofia negativa, do Heidegger. Né? Por mais que filosofia seja matemática, que matemática seja religião, etc., vai dizer lá, segundo o movimento heideggeriano, justamente que você tem um ser, é sempre um ser riscado. É sempre aquele que você quer ser e nunca é, né? E, de certa maneira, eu acho que tem muito também da fala do professor Ricardo, até com a questão da angústia, ali, de certa maneira, dialogando com Kierkegaard, da questão do finito diante do infinito, e como isso causa algum embaraço. Abro a vocês, gente. Qualquer pessoa. Porque eu estou vendo que a gente fala demais. Mas é por isso que a gente está falando, né? Porque fala. Emudeceram, tá certo. André está quieto. Hoje eu estou me deleitando aqui. Tá certo. Mas é interessante, né, essa questão do tempo, enfim. São as questões que a gente se debruça desde que existimos, né? Se a gente pensar bem, as questões não são muito diferentes do que eram 200 anos atrás, ou 500, são quase que as dúvidas são invariantes, né? Você muda uma coisa, você acha que entendeu, aí cai e diz, mas não é bem isso. E aí volta a mesma dúvida. O problema, né? O tempo, a existência como algo previamente fracassado, e aí as coisas começam a acontecer de fato. O que salva na gente são as crianças. Né? Quando a criança aparece,
tudo ganha sentido. Quando o neto entra em casa, tudo ganha sentido. Eu sou avô agora, então estou entendendo Você é avô, perfeitamente. Né? Não é verdade? É verdade. O neto entrou, tudo ganha sentido. Tudo ganha sentido. Verdade. Ah, é isso. Então tá bom. Então tá certo. Então, adio o meu suicídio para daqui a 15 minutos, daqui a 1 ano, daqui a 2. Porque a criança existe. Né? E essa criança, quando a gente consegue pegar ela dentro da gente, aí é maravilha. Obrigado, Ricardo. Excelente, como sempre. Obrigado a vocês. Aqui uma sala muito amiga, né? Todo mundo aqui, eu conheço todo mundo. Minha aluna Valessa Leal está ali. Ela que deu origem a uma questão que eu ia começar hoje, acabei não começando, mas falei dela, que a matemática não está em lugar nenhum, né? A tese delas, que a matemática é uma atividade humana, e por isso ela não está em lugar nenhum. Aí, que agora é professora da UF. E assim os meus alunos vão me deixando orgulhosos, né? Eu ia dizer para trás, aí pensei bem, isso não é melhor dizer orgulhoso. Se a gente falaríamos que era mentira, então orgulhoso ficou melhor. Ficou melhor. Não, porque é orgulhoso mesmo, né? Aluno é um pouco filho, né? Tem muito de filho, inclusive é um filho mais fácil, né? Porque é um filho que, se não der certo, foda-se. Né? Claro, pô. E quando dá certo, que beleza, é um filho. Né? E é isso que professor coleciona, né? Professor coleciona aluno. Eu coleciono relógio também, mas já tenho muito mais alunos do que relógios. E olha que eu tenho muito relógio. Um dia eu vou abrir ao público a minha coleção de relógios. O meu neto, quando vem em casa, ele mora em São Paulo, né? Quando ele vem ao Rio, ele entra em casa e diz assim: vovô, vamos ao tesouro. Aí eu tenho que abrir lá no armário a minha coleção de relógios e expor ela em cima da cama. Aí eu cubro a cama de relógios. E ele fica ali examinando aquele tesouro. Eu já disse que é dele. Depois é dele, é tudo dele. Ele fica contente. Não sei o que ele vai fazer com tanto relógio velho que não vale nada, mas... Ele está com quantos anos, Ricardo? Tem 6 anos. Está bem. Está nessa fase, última fase boa, né? Depois sistematizo não, e aí é foda. Então, aproveitar esse brilho aí com relógios e tudo dá certo. Então, gente, não tendo mais perguntas, liberar o professor Ricardo. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Olha, o próximo encontro será presencial. Combinado. Vamos fazer presencial. O HCTE vai voltar presencial agora. Em abril já começamos a dar aula. Se em maio não tivermos todos mortos de Covid, porque esse negócio de tirar a máscara, está todo mundo tirando a máscara e está todo mundo pegando gripe, coqueluche, não sei o que, está todo doente, porque tirou a máscara. E a máscara não protegia só da Covid, ela protegia de tudo. Você tirou a máscara, está todo mundo doente. Parece que está vindo um rotavírus, alguma coisa aí, a galera pegando. Tá, todo mundo pegando coisa, Pedro. Sim, sim. Então, professor Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Um beijo. Então tá bom, já encerrou, ia falar mais bem de você, é isso aí. Não fala mais bem de mim, não. Agradecer pela palestra, pelas iluminações. Já fomos iluminados, e pode falar lá no celular. É minha irmã ligando, minha irmã nunca ligou para mim. Justo. Então deve ser para comunicar algum funeral, alguma coisa. Eita. Abraço, gente. Um abraço grande. Um abraço para vocês. Prazer revê-los. O Marcos, você está no Rio agora, né? Estou no Rio. Pô, precisamos nos encontrar. Estou tentando trazer luz lá para onde eu estudei, né? Onde eu fiz um pouquinho de estudo lá. Claro. Levar um pouco de luz para aquelas cabeças. Contamos com você. Contamos. Boa noite. Boa noite, Irla. Obrigado. Obrigado. Tchau. Um abraço. Beijos. Tchau, tchau.